Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Saldré. Primeira parte. Do fim a atingir, a perfeição. Capítulo 1. Das almas virtuosas e das almas perfeitas. 1. Diferença entre almas perfeitas e almas virtuosas. Será o número das almas perfeitas o que deveria ser? Será esse número aquele que o Senhor teria o direito de esperar? Infelizmente, muito falta para isso, e nunca o lamentaremos bastante. É certo que se encontram em nossos dias muitas almas virtuosas e solidamente piedosas. Por este mundo afora, e com maior razão no clero, nas ordens religiosas dos dois sexos, são numerosos os servidores de Cristo em quem se nota um forte apego ao dever, um sincero amor à oração e aos exercícios piedosos, um grande zelo e uma verdadeira dedicação. Esses bons servidores do Senhor lhe defendem bem os interesses, esclarecem, sustentam, edificam os outros cristãos. Entre esses e os vulgares, que se contentam em evitar os pecados graves e em cumprir os deveres essenciais do cristianismo, a diferença é imensa. Mas, como é grande também a diferença entre essas almas virtuosas, porém imperfeitas, e os amigos perfeitos de Deus. A alma perfeita vive constantemente em presença de seu Deus e não obedece mais, na direção de sua vida, a considerações humanas. Os motivos de fé lhe são tão habituais que inspiram, por assim dizer, todos os seus atos. O amor de Deus, que se tornou o grande, o único móvel de sua vida, leva a praticar muitas boas obras, atos santos, orações, trabalhos e sacrifícios. Enquanto a alma piedosa, que oscila entre o amor de Deus e o amor de si mesma, produz muito menos atos de virtude e se, em sua vida, muitos atos são honestos e corretos, não obedecem, no entanto, a uma orientação sobrenatural. Além disso, a disposição básica em que se acha habitualmente a alma perfeita tem uma influência muito grande, mas que ela própria nem sempre percebe sobre todo o conjunto de seus atos. A disposição ordinária da vontade varia muito segundo as pessoas. Na pessoa embebida do amor divino, a disposição fundamental é uma vontade firme de não viver senão para Deus e de não conceder à natureza senão aquilo que Deus quer que lhe dê, aquilo que lhe é necessário para bem cumprir com seus deveres. E essa resolução não é o fruto de um entusiasmo passageiro e de uma imaginação viva. Manifesta-se e firma-se por inúmeros atos de renúncia e de mortificação, penetrando até o âmago da vontade. Assim é que persiste sempre, mesmo quando não expressamente formulada, e os atos mínimos da vida, feitos com essa disposição, que é a do amor perfeito, adquirem por este meio um grande valor aos olhos de Deus. A alma solidamente virtuosa, mas não perfeita, praticou em sua vida muitos atos que lhe custaram. Lutas contra os próprios defeitos, prática fiel do regulamento que adotou ou da regra que abraçou, cumprimento exato de seus deveres de Estado, muitas vezes bem penosos. Esses esforços, esses atos de renúncia, desenvolveram-lhe a piedade, fortificaram-lhe a virtude. Mas ela não tomou a peito encher sua vida de sacrifícios. Não timbrou com ardor e perseverança em refrear a atividade de sua imaginação, em reprimir os impulsos de seu coração, como sejam desejos humanos, preocupações temporais, alegrias ou tristezas puramente naturais. Também não conseguiu ainda dominar perfeitamente a sua natureza. Cede-lhe muitas vezes, e de pleno consentimento, as exigências e repugnâncias. Procura a própria satisfação. Foge cuidadosamente do que a incomoda,
preocupa-se com a estima e os favores das criaturas, teme-lhes as censuras e as críticas, agirá, portanto, em muitas circunstâncias e quase sem o notar, por amor de si mesma e não por amor de Deus. Sua disposição fundamental é muito menos elevada que a da alma perfeita. É a resolução de agradar a Deus e de trabalhar para Ele, sem, porém, renunciar muito a si mesma, e essa disposição habitual dá aos atos ordinários da vida um valor muito menor. Essa alma é como uma serva fiel, dócil, apegada a seu senhor, porém mais zelosa dos próprios interesses do que os do seu amo. A alma perfeita é mais que uma ancila, é para Jesus uma esposa e para as almas uma mãe. A mãe de família, bondosa e dedicada, não vive senão para o marido e os filhos. Pensa neles sem cessar. Trabalha para eles. Por eles se cansa, se sacrifica. Não conta as penas e as fadigas. Nunca se queixa dos trabalhos. Não mede o que dá, nem o que sofre. Acha muito natural trabalhar e sofrer porque ama, e pouco lhe importa o que disserem a seu respeito, contanto que aqueles que ama sejam felizes. Assim a alma unida a Deus, pelo puro e perfeito amor, não vive senão para Ele. Tem constantemente em vista seus interesses. Está sempre pronta a imolar-se pela sua glória e dá tudo de si mesma, pensando sempre que nunca faz bastante pelo bem-amado. Esses atos de amor, que tanto merecimento têm, a alma unida a Deus os multiplica sem esforço no decorrer do dia. Bem diversos das almas piedosas, mas não unidas, que se aborrecem quando estão sós, que procuram as distrações, as conversações, as novidades, as leituras fúteis. As almas unidas têm um grande amor pela solidão, onde encontram seu Deus e nunca têm tempo suficiente para conversar com Ele intimamente. O amor da alma unida cresce constantemente pela multiplicidade dos atos que produz, pois o amor aumenta com o exercício e esses progressos são tanto maiores quanto mais perfeitos for este amor. Com efeito, à medida que o amor dilata a alma, as disposições da providência produzem um amor sempre maior. As orações, os exercícios piedosos, os sacramentos, as provações, são como faíscas elétricas que põem fogo nas minas. Se a pólvora for de qualidade inferior e pouco abundante, a explosão será fraca. Se for um montão de melinite, a explosão será formidável. Assim, as contradições, as humilhações, as doenças, os lutos, são incidentes providenciais destinados a provocar na alma fiel atos de amor, mas cujo valor varia muito. A alma boa e piedosa sentirá, e algumas vezes, muito vivamente, tudo o que lhe contraria a vontade, ou lhe fere o amor próprio, e pensando longamente em tudo isso, refletindo em tudo quanto lhe causa tristeza, saberá raciocinar e aplicar-se a ver na aprovação a vontade de Deus. Considerará as vantagens do sofrimento e assim praticará, umas vezes rapidamente, outras com dificuldade lentamente, atos de resignação sincera. A alma unida não tem necessidade de tantas considerações. Antes mesmo de raciocinar, já sente em si mesma, na parte superior, uma alegria de amor, ou ao menos uma satisfação de amor, uma aquiescência de amor produzida não pelos seus esforços, mas pelo Espírito Santo que a governa. A natureza sofre, mas a alma se alegra. Oh, como esse amor simples, abandonado, mas espontâneo, pleno e alegre, tem valor aos olhos de Deus. Toda oração produz também efeito de graça em relação aos sentimentos de fé, de confiança e de amor daquele que reza. Os perfeitos, com fé tão viva, confiança tão grande, amor tão puro, retiram de seus exercícios de piedade
frutos muito mais abundantes que os imperfeitos. A diferença é maior ainda na recepção dos sacramentos. A penitência e a Eucaristia, cujos efeitos variam segundo as disposições de cada um, derramam nas almas unidas uma quantidade de graça imensamente superior àquela que recebem os cristãos bons e piedosos, mas que não se deram inteiramente a Deus. A alma perfeita se impressiona muito mais com as grandezas de Deus e com as suas perfeições do que a alma piedosa. Toma-se de admiração por um Deus tão amante e amável, e as luzes que recebe sobre as amabilidades divinas dão ao seu amor muito maior elevação e muito maior mérito. Torna-se também mais confiante e mais familiar. Jesus é para ela não um rei ou um senhor, mas um amigo, muito carinhoso. Sua oração não é uma série de considerações próprias a levá-la a boas resoluções. É o encontro suave com o bem-amado, fonte para ela de grande felicidade. Sabe que Jesus, que a ama muito mais que ela, a ele, goza também mais do que ela por vê-la ao seu lado. E enquanto a alma piedosa, ordinariamente fiel à sua meditação, a deixará por um motivo insignificante, a alma perfeita, pelo contrário, não deixará a sua oração, senão quando essa lhe for de todo impossível. Procurará e conseguirá fazer de toda a sua vida uma oração contínua. Não é somente sobre os encantos de Deus que a alma perfeita recebe preciosas luzes. Recebe-as também sobre sua própria miséria, sobre o seu nada, de que se persuade muito mais do que a alma simplesmente piedosa. Possui também uma humildade muito mais profunda, que a torna ainda mais querida de Deus e atrai sobre ela inúmeras graças. Enfim, o Espírito Santo que a ilumina lhe faz compreender mais rápida e seguramente todos os meios que deve empregar para agradecer a Deus. Percebe muito melhor do que as pessoas de uma piedade comum as ocasiões de renúncia que se lhe oferecem cada dia. Vê melhor o que agrada ao amigo divino, ao amigo infinitamente santo, e também o que lhe desagrada. A alma perfeita tem todas as delicadezas do amor. É porque quem atingiu a perfeição, comparado ao cristão bom e virtuoso, porém imperfeito, está sempre na disposição habitual de fazer mais para o seu Deus. Ele quer mais energicamente e quer por motivos mais elevados. Seus atos de amor são mais generosos, mais intensos, mais nobres. São também mais ternos e mais delicados. São principalmente mais numerosos. Ora, como Deus mede tudo pelo amor, ele se apraz mais em uma só alma perfeita do que em um grande número de almas piedosas. O homem piedoso e virtuoso é um servo de Deus, dócil e fiel, mas o homem perfeito é para Deus um amigo íntimo. Ora, um amigo afetuoso e dedicado dá muito mais alegria ao coração do que 1000 servos bons. 2. Podemos e devemos esforçar-nos por nos tornarmos perfeitos. Mas não será pretensioso aspirar à perfeição. Quem é perfeito sobre a terra? Pecamos todos em muitas coisas, diz o apóstolo São Tiago. 3:2. Não há temeridade em visar a perfeição. A perfeição da terra não é a perfeição do céu. Ela exclui as faltas de pura fragilidade, sentidas e reparadas, apenas cometidas, e cuja repetição procuramos evitar. Os religiosos devem tender à perfeição, cujo compromisso assumiram a pronunciar os votos que visam, justamente, facilitar-lhes esta aquisição. Os sacerdotes do Senhor, chamados a reproduzir Jesus, o sumo sacerdote, os pastores das almas, todos deveriam possuí-la. E se devem, podem.
O empreendimento é, portanto, menos difícil do que muitos o imaginam. Aquele que uma vez entrou no caminho da perfeição e não o abandona, diz Santo Afonso, pode estar certo de que com o tempo o conseguirá. Na verdade, se não há tantas almas perfeitas quanto seria para desejar, quem, entretanto, não as encontrou na vida? E mesmo em certos meios, onde a formação à vida espiritual é bem dirigida, são bastante numerosas as almas unidas a Deus e muito desprendidas de si mesmas. Desapegaram-se de toda a afeição desregrada, como recomenda Santo Inácio. Já não têm, diz São Francisco de Sales, o amor das futilidades. Renunciaram a tudo quanto impede o coração de entregar-se inteiramente a Deus, a condição e a essência da perfeição, segundo Santo Tomás. Em uma palavra, tendo-se despojado de toda vontade própria, essas almas mantêm-se na disposição habitual de não querer mais senão o que Deus quer. Tais almas nem sempre são apreciadas como merecem, e a causa é muitas vezes uma inveja inconsciente. Vós me fazeis saber, escrevia São Vicente de Paulo, que a virtude de fulano e fulano é um pouco pesada aos outros, e eu creio, em relação àqueles que têm menos conformidade à regra e menos vigilância para o seu próprio adiantamento e o de seus irmãos. O zelo e a pontualidade fazem sofrer aqueles que não possuem tais virtudes, porque o fervor lhes condena a fraqueza. Acham o que censurar no merecimento dos outros, porque não têm a coragem de os imitar. Acontece também que essas almas corajosas deem ocasião a juízos menos favoráveis. Por vezes conservam algum defeito exterior em que a vontade não toma parte. Outras vezes, embora senhoras de si mesmas e dominando as paixões, resta-lhes a suportar certos assaltos violentos, porque os demônios se irritam contra elas. Essas lutas, que lhes são, como para todos, meios de progresso e de grandes vitórias, ocasionam também ligeiras fraquezas que as mantêm no conhecimento de suas misérias. Esses desfalecimentos, que diminuem à medida que se tornam mais amantes e mais fortes, são-lhes, porém, quais nuvens na virtude. Por causa dessas imperfeições, não lhes devemos desconhecer a pureza, a firmeza, a generosidade do amor. Mas quantas outras, que teriam podido elevar-se até aí, permaneceram no estado inferior. Algumas, embora piedosas, misturam um grande amor a si mesmas ao amor de Deus. Outras, mais adiantadas que as almas de uma piedade comum, mais mortificadas, mais desprendidas, e que nas provações se mostram fortes e resignadas, aproximam-se das almas perfeitas, sem ter, todavia, com o Senhor, essas relações constantes, íntimas, cheias de familiaridade e de abandono, que tanto agradam ao coração de Deus. Umas e outras, as últimas principalmente, trabalharam, entretanto, na obra de sua santificação. Aplicaram-se em combater os seus defeitos, contaram fielmente suas vitórias e derrotas, leram muitos livros espirituais em que encontraram proveitosos conselhos. Seus esforços não foram inúteis e progrediram na virtude. Por que então não vivem, de um modo habitual, na prática do puro e perfeito amor? Pensemos que muitos desses servos de Deus, a quem não falta boa vontade nem coragem, permaneceram nos degraus inferiores porque não visaram bastante alto. Desejaram a virtude, não aspiraram à perfeição. Ou, se tiveram esse desejo, não foi nem forte nem constante. Em geral, essas pessoas virtuosas evitam, de caso pensado, ler os trabalhos que acham elevados demais para elas. Santa Teresa, São João da Cruz, o Tratado do Amor de São Francisco de Sales e outros semelhantes, tão animadores, tão cheios de proveitosas lições.
lhes parecem demasiado místicos. A maior parte dos livros espirituais com os quais se alimentam são aqueles que traçam bem as regras da vida purgativa e iluminativa, mas que deixam de falar da via unitiva e perfeita. Por falta de uma formação conveniente, as almas não tomam o caminho que conduz mais diretamente e mais seguramente à união com Deus. Como a renúncia universal, o recolhimento contínuo, a intimidade cheia de ternura com Jesus. Não se aplicam bastante a viver de confiança e de amor. Refletem demais e pensam em si, de preferência a Deus. Em se tratando das almas mais generosas, quando estão preparadas para receber graças mais elevadas e que Deus as chama a entrar num caminho mais simples e ao mesmo tempo mais proveitoso, não compreendem que é preciso repousar afetuosamente em Deus e prestar-se à ação que o Espírito Santo deseja exercer sobre elas, devendo, portanto, moderar a demasiada atividade de suas faculdades naturais, refrear a sua imaginação e evitar o abuso das reflexões e das considerações. Por outro lado, muito numerosos são os padres, os educadores, as educadoras de almas, que não apresentam àquelas que formam a vida de piedade um ideal bastante elevado. Por vezes mesmo, encontram-se alguns que, desconfiando demais da imaginação de seus discípulos, preocupam-se antes de tudo em cortar-lhe as asas. São Paulo dizia: não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:9. Mas esses supostos sábios, que têm um temor excessivo de tudo quanto é místico e taxam de imprudência a mortificação, transgridem absolutamente esse conselho divino e tendem a apagar o Espírito Santo nos corações. Ah, se eles soubessem o bem que fariam às almas, inspirando-lhes a generosidade, persuadindo-as de que Deus, que as almas com um amor imenso a chama ao desprendimento perfeito, a uma doce e constante intimidade. Esses diretores desejam, entretanto, que seus discípulos progridam no amor de Deus. Ora, a medida desse amor, disse São Bernardo, é não ter medida. Por que então retê-los, em vez de impedi-los? Alimentemo-nos, pois, nós mesmos de santas ambições e saibamos inspirá-las aos outros. O amor perfeito nos é possível, nos é proposto, e se pusermos toda a nossa boa vontade em obtê-lo, certo é que nos será concedido. Aqueles que arremessam as almas para os cimos do amor proporcionam a Jesus o mais agradável dos prazeres. Uma santa religiosa que, tendo recebido de Deus grandes luzes, havia impelido e dirigido Santo Afonso na fundação do Instituto dos Redentoristas, Soror Maria Celeste. Transmitiu-lhe um dia, o santo achava-se então em luta contra horríveis temores de danação. Uma mensagem muito consoladora. Ela viu o trono de glória que lhe estava preparado no céu e ouviu Jesus dizer-lhe: anuncia-lhe de minha parte que tenho por agradáveis os trabalhos que ele empreende para converter os pecadores, e principalmente os incômodos que se dá para levar os justos à perfeição do amor divino. Pois é por esses, especialmente pelos perfeitos, que eu sou glorificado, e é por eles que concedo ao mundo minhas grandes misericórdias. Livro Vida, pelo Padre Bert, capítulo 9. Capítulo 2. De quanto as almas perfeitas glorificam a Deus. 1. As almas perfeitas manifestam as perfeições divinas. Aquele que faz esforços constantes para adquirir a perfeição pode ser considerado perfeito. Essas palavras de São Bernardo surpreendem a princípio. São justas, entretanto, pois a experiência mostra que só aqueles que já têm um perfeito amor, continuam a trabalhar para aumentá-lo sem jamais desanimar.
Os outros, depois de um período de esforços e de lutas, sentem diminuir o desejo da perfeição e acham demais penosa a renúncia constante. Deixam em breve de combater com a mesma energia do princípio, contentando-se com as virtudes já adquiridas. Mantêm-se, porém, não progridem mais. Importa, portanto, alimentar em nossas almas santas aspirações e mesmo torná-las mais ardentes, pois, como muito bem disse São Francisco de Sales, à medida que o desejo do amor vai crescendo, o amor também vai aumentando. Quem deseja ardentemente o amor, amará em breve com ardor. Tratado do amor de Deus. A comparação que estabelecemos entre as almas perfeitamente amantes e as almas simplesmente virtuosas é de ordem a inspirar um vivo desejo de perfeição, mas convém insistir e mostrar mais claramente as vantagens da perfeição, a fim de excitar as almas a prossegui-la com coragem e perseverança. A alma perfeita rende uma grande glória a Deus, que se compraz imensamente nela. Essa alma é para o coração de Jesus doce consoladora. É para Jesus um auxiliar fiel, que trabalha poderosamente com ele para o bem da Igreja, para a salvação e santificação das almas. Goza aqui na terra de uma paz profunda. Encontra no seu amor a única felicidade possível. No purgatório sofrerá pouco e achará alegria em expiar e sofrer, e no céu a sua sorte será magnífica, pois compartilha, numa larga medida, da sabedoria, do amor, da felicidade de seu Deus. Deus nos escolheu, antes da criação do mundo, a fim de que fôssemos santos, e servíssemos ao louvor de glória de sua graça. Efésios 1, 4, 6. São Paulo tem tanta certeza de que devemos, pela nossa santidade, contribuir para realçar a glória divina, que repete 3 vezes em poucas linhas. Glorificar a Deus pelas nossas virtudes, eis o fim da nossa vida, eis a razão de tantas graças com que Deus nos cumulou. Eis o que Deus espera de nós em troca de seus inúmeros benefícios. Um ato sobrenatural é, com efeito, o que há de mais belo no mundo. É a obra-prima de Deus. Uma criatura humana ou angélica, quando faz um ato de virtude sobrenatural, é, não digo somente 1.000.000 de vezes, mas incomparavelmente mais bela do que tudo quanto há de mais belo no mundo material, do que os lagos, os rios e o oceano, do que os vales e as montanhas, do que os astros e todo o esplendor do firmamento, que, no entanto, cantam a glória de Deus e lhe proclamam a onipotência. O espírito é, com efeito, incomparavelmente superior à matéria. A matéria não é bela, senão porque reflete de certo modo o espírito. É o ideal que se nos apresenta sob a forma sensível quando contemplamos com delícia os espetáculos da natureza. É a ordem, o poder, a graça que lemos neste livro do mundo físico. Quanto mais belo, porém, será o ideal, não mais simplesmente refletido num espelho imperfeito, mas visto em si mesmo no mundo espiritual. Demais, essas obras espirituais, tão belas em si mesmas, são ainda mais belas por serem livres. O mar, as montanhas, os céus, não são livres de ser o que não são. A alma virtuosa é bela porque quer ser bela. Essa beleza, por ser o fruto da sua liberdade, é ainda mais admirável. O Senhor fez maravilhas, tirando do nada este grande universo, mas o mundo material não lhe podia opor resistência alguma. Deus opera a maravilha muito maior, fazendo a criatura inteligente praticar um ato de virtude quando tem liberdade de não o praticar. Esse ato pertence à criatura que o praticou livremente. Entretanto, vem de Deus. Ele proclama bem alto o poder, a bondade, a sabedoria. E proclama e manifesta-os tanto melhor quanto esse ato sobrenatural é praticado, o mais das vezes contra as tendências da natureza.
Há também geralmente maior mérito no exercício da virtude do que malícia no pecado. O pecado nada custa, e o pecador não faz senão ceder às suas inclinações. Assim como o barqueiro, que para descer um rio não precisa remar, nem fazer esforços para levar a sua barca, assim também o pecador não precisa senão seguir a corrente de sua natureza corrompida para entregar-se ao vício. É muito diferente o que se dá com a alma que quer permanecer fiel ao seu Deus. Que luta deverá travar contra si mesma? Que violência deverá empregar, principalmente se quiser chegar à perfeição do amor? Deus, que a sustenta nessa luta, retira muito maior glória de uma alma solidamente virtuosa do que a do pecador que lhe pode fazer perder. Os atos de virtude sobrenatural, por serem efeito da graça, manifestam o poder e a sabedoria de Deus, assim como a obra salienta a habilidade, o talento, as boas intenções do operário que o faz. Além do mais, são uma participação nessas perfeições divinas que produzem. Em todo ato sobrenatural, há força, santidade, sabedoria divinas. Ora, haverá algo de mais belo que o divino? Uma alma fiel é, pois, um espetáculo maravilhoso aos olhos dos anjos e dos eleitos. Eles veem brilhar nesta alma todas as virtudes que já praticou, todos os atos sobrenaturais que cumpriu. Veem qual a parte da alma nessas obras santas e qual a parte de Deus. A Deus pertence a glória. É Deus que aparece admirável em seus santos. Glória também a Jesus, que por suas humilhações e por seus sofrimentos mereceu a todas essas almas as graças que as santificaram. Cada alma salva é um troféu para o Salvador. Cada alma santa é uma vitória do seu amor. Toda alma em estado de graça dá alguma glória a Deus. Mas, quanto o glorifica aquela que não se limita aos desejos humanos e cuja vida se passa na prática do puro amor. Deus se compraz nessa alma fiel, de quem diz, guardadas as devidas proporções, o que disse de seu divino Filho. Este é o meu Filho dileto, no qual ponho todas as minhas complacências. Só o divino é digno das divinas complacências, e por toda a parte em que se acha, atrai e encanta a Deus. Ora, na alma perfeita, que não cede mais voluntariamente às inclinações da natureza, os mínimos atos são valorizados pela união completa de sua vontade à vontade de Deus e reproduzem, com fidelidade mais exata, as perfeições divinas. E porque os dons do Espírito Santo se exercem plenamente nessa alma, a parte de Deus, nas virtudes que pratica, é muito maior. Pode-se dizer que está toda impregnada do divino. Que glória então não proporcionará ao Deus que a criou, a Cristo que a remiu? 2. Os perfeitos são os prediletos do Senhor. Oh, quanto essa alma agrada a Deus! Esse Deus tão bom, que ama as mais indignas e as mais ingratas de suas criaturas, que para elas, como para todas, enviou o seu Filho à terra e quis que Jesus passasse por horríveis tormentos, que aos pecadores mais culpados deseja conceder o perdão e abrir o céu. Esse Deus tem pela alma, plenamente fiel, um amor muito mais terno e carinhoso. E Jesus, que em sua alma santa tem os mesmos sentimentos que seu Pai Celeste, alimenta também pela alma generosa uma afeição ardente. Ama, é verdade, todos os seus irmãos. Por todos derramou seu sangue e pelos mais miseráveis estaria pronto a passar de novo por todos os ultrajes e por todas as dores de sua paixão. Mas os pecadores lhe ferem o coração e mesmo as almas piedosas, que tanto receberam dele, lhe causam grandes decepções pelas infidelidades, fraquezas, negligências. Só as almas ardentes e cheias de amor o consolam e o compensam da ingratidão dos homens. E essas consolações são tanto maiores quanto mais forte, mais constante, mais puro for o amor.
Elas são muito mais caras ao seu coração, pois sendo ele justo e santo, mais ama aqueles que mais o amam. Quem será, pois, indiferente à ideia de poder dar a Jesus doces consolações e de se tornar um seu amigo querido? Aos seus amigos dedicados, Jesus concede, já neste mundo, uma honra e um insigne favor. Associa-os à sua obra redentora. Fá-los seus auxiliares prediletos. Como ele e com ele, esses se tornam salvadores de almas, porque Jesus se serve sempre de seus amigos para realizar suas obras. É ele, entretanto, quem age, escondendo a sua ação para manifestar a dos amigos e ocupando-se suavemente em presença dos que lhe são caros. Não disse ele: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda? São João 14:12. Com efeito, Jesus, quando subiu ao céu, tinha apenas algumas centenas de amigos fiéis. Ele quis legar a seus apóstolos a glória de operar conversões mais numerosas, fundar igrejas, conquistar o mundo. E ainda, no decorrer dos séculos, serviu-se sempre das almas generosas como instrumento de suas graças. Assim, toda alma perfeita opera na Igreja um bem imenso. É poderosíssima pelas suas obras, profusamente abençoadas por Deus, e se passar a vida na contemplação, suas orações atrairão imensas graças sobre os pecadores, para fazê-los voltar ao dever, sobre os bons para torná-los melhores, e sobre os operários evangélicos para lhes fecundar o apostolado. Essas almas fervorosas fazem muitas vezes mais para o bem das paróquias e das comunidades do que aquelas que trabalham diretamente e que aos olhos dos homens obtêm maior glória. De fato, quanto mais sobrenatural for uma obra, tanto maior será a parte do Senhor e menor a da natureza. Nos empreendimentos humanos, no comércio, na indústria, nas artes, os dons naturais que Deus distribui aos homens garante-lhes o êxito. Mas, nas obras divinas de conversão, de santificação, é a graça que opera, e a graça não se obtém pela inteligência, pela eloquência ou pela habilidade, e sim pela santidade da vida. Deus as concede aos filhos, segundo o valor de suas orações e o mérito de suas virtudes. Aquele que nada recusa a seu Deus, que não viva senão para Ele, a quem sacrificou todos os gostos, todas as vontades, obtém em troca para si mesmo e para seus irmãos auxílios poderosíssimos, luzes muito vivas, como jamais poderão obter as pessoas virtuosas, porém muito amigas de si mesmas. Uma alma justa, disse Jesus a Santa Margarida Maria, por justa entendia sem dúvida, como entende sempre a Escritura Sagrada, os perfeitos, obtém o perdão para 1000 criminosos. Não vemos claramente neste mundo a grande superioridade dos perfeitos na ordem do apostolado. Os efeitos produzidos por eles permanecem, em grande parte, ocultos. Operam-se muitas vezes de longe, sem o conhecimento dos próprios interessados, mas não deixam de ser consideráveis e serão conhecidos por todos na eternidade. Oh, como esse maravilhoso poder para o bem é uma razão instante para que trabalhemos a fim de obter a perfeição.